Olá, boa tarde. Boa tarde, Cecília. Oi, boa tarde. Tudo bem? Oi, boa tarde. Tudo bem? Sou o professor Edson Tibagi, eu sou mestre de cerimônias do networking aqui, e a gente vai, a hora que for começar, às 17 horas, daí eu vou fazer a introdução e daí já passo a palavra para você, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Eu só tô aqui testando o share da tela, porque normalmente a gente usa o Teams, então eu tô só aqui testando. Muito obrigada. O Fagner também vai participar, daqui a pouco ele tá entrando. Tá joia. Obrigada. Que isso? Vamos aguardar um pouquinho, né? Mas está tudo certinho? Está conseguindo resolver aí? Sim, eu acho que sim. Eu acho que eu consegui compartilhar. Para compartilhar, ela é fácil. Você põe compartilhar de tela. A hora que você for compartilhar aqui embaixo tem. Você não faz aquele, você faz esse daqui, ó, antes do que a gente está acostumado a fazer. Assim você já tá vendo o slide? Isso aqui, você sabe que tem um tempo de assim, é das 17 às 18, né, Cecília? Daí, se você quiser deixar aberto, já falar para eles irem perguntando durante a sua apresentação, ou você apresenta e eles perguntam, tá bom? A participação fica a critério seu, tá? Tá bom. A gente falou pro Ivair que provavelmente a gente não vai usar o tempo cheio. Provavelmente a nossa apresentação vai Ah, uns 40 a 45 minutos, tá bom? tá ótimo. Não, assim, é que a gente coloca o tempo disponível, mas daí você fica à vontade para abrir perguntas ou para você fazer algum outro comentário, entendeu? Então, até não Tá utilizar o bom. tempo cheio é até bom, que pode dar um pouquinho para o pessoal conversar, né? Tá ok, obrigada. E é isso, o que você precisar, eu estou à sua disposição, tá? Obrigada. Você já conseguiu? Posso iniciar? São 17 horas. Você quer esperar mais uns 2 minutos para o pessoal entrar, para ver se entra mais gente? A gente pode esperar mais uns 5 minutinhos, por favor? Podemos, lógico, com certeza. Podemos Tá sim, tá bom, bom? obrigada. Tudo bem, e você? Como é que Maravilha. está? Tudo certo? Então Graças tá a Deus. bom. Tudo jóia. Acho que podemos começar, né? Já demos 5 Então, minutinhos aqui só podemos? para não atrasar muito, né? Tá Até para respeitar joia. quem chegou no Então, horário aí. tranquilo. Eu vou fazer a apresentação tudo, depois eu passo a palavra para vocês, tá bom? Ótimo, Isso é ótimo. uma regra que a gente tem. Então, boa Perfeito. tarde a todos. Sejam bem-vindos à Feira de Oportunidades da Universidade de Taubaté, né? O tema é Agarre o Novo e Transforme Sua Carreira. Eu sou o professor Edson Tibagi e estarei com vocês todos, né, nessa tarde, nesse momento que eu acho que vai ser muito bacana e oportuno a todos. Então, nós podemos dar início a essa sala de network e chamamos a Beatriz, né, Cecílio, da empresa General Motors do Brasil. Seja muito bem-vinda e passo a palavra para você, que você se faça a apresentação, tá bom? Um abraço e muito obrigado. Tá bom, boa tarde, pessoal, prazer. O Fagner vai começar aqui as apresentações e daqui a pouco eu me apresento para vocês. Tá ótimo. Seja bem-vindo, Fagner. Legal, Edilson. Muito obrigado, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade para nós aqui da GM. É uma honra poder participar aqui dessa feira junto com vocês da Unital. A gente estava ansioso aí para poder ter esse encontro, bater esse papo, trocar, né, algumas figurinhas aí. Primeiro que a apresentação ela vai ser muito tranquila, tá? Então, fiquem à vontade, como se a gente estivesse realmente aí numa roda de amigos. A ideia é a gente ter o máximo de troca aqui para todo mundo poder crescer junto, tá bom? Então, só me apresentando, meu nome é Fagner Conceição, eu sou analista aqui da área de Talent Acquisition da GM. Esse ano aqui completo 17 anos de empresa. Então, falando um pouquinho só da minha trajetória, eu entrei aqui em 2004, naquele momento ainda trabalhando na linha de produção, né, como vulgarmente as pessoas brincam, apertando parafuso.
e para mim foi uma das maiores experiências que eu tive, né? Poder trabalhar ali, aprendi muito sobre trabalho em time, sobre como a gente deve realmente buscar objetivos, né? Eu, naquele momento, tinha um sonho muito grande de entrar na empresa. Eu sou da cidade de São Caetano, onde a empresa é localizada, né? A planta nossa de São Caetano. E desde pequeno eu passava em frente ali e eu pensava, nossa, um dia eu vou trabalhar nessa empresa, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. E aí, em 2004, eu tive essa oportunidade. Depois da linha de produção, eu fui buscar estudos também, fiz minha primeira faculdade, sou formado em administração, e aí consegui passar para a minha primeira área administrativa, que foi a área de planejamento e controle de produção. Então, para quem é de engenharia, acredito que conhece bem como que funciona um pouco também dessa área. Fiquei ali mais ou menos durante uns 3 anos, depois passei para a área de supply chain, então aprendi muito fazendo toda a gestão de cadeias de suprimentos de Brasil e algumas operações de Argentina também, para abastecimento das plantas do Brasil exclusivamente. E estou recentemente na área de Talent Acquisition. Então, vocês podem perceber que minha carreira ela passou por diversas áreas diferentes, né? Linha de produção, depois uma área mais operacional e técnica, que foi supply chain, agora trabalhando numa área mais de pessoas. Então, realmente a GM é uma empresa que ela oferece muitas oportunidades para quem realmente tem um objetivo, quem tem um plano e quer perseguir aí novos horizontes. É uma empresa que realmente ela tem tem a porta aberta e muitas oportunidades para a gente poder atingir, tá bom? Então, basicamente, era essa minha apresentação. Quero passar para a Bia se apresentar também e a gente já conversa um pouco mais sobre a empresa, ok? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia. Eu estou aqui na GM desde dezembro de 2020. Eu sou estagiária aqui da área de Talent Acquisition. Eu atualmente estou cursando psicologia numa universidade também aqui no ABC. Eu estou no meu penúltimo ano. Então, como o Fagner falou, a GM assim, é uma empresa que tem muitas oportunidades em diversas áreas. Então, o Fagner mesmo já passou por algumas. Eu, por enquanto, estou só na RH, mas assim, a gente tem oportunidades para todas as áreas. É uma empresa que conta muito com o desenvolvimento dos empregados, dos estagiários. E a gente tem o objetivo de passar aqui para vocês um pouquinho da empresa, da história. E no finalzinho, a gente vai apresentar um pouco das nossas vagas e do nosso programa de estágio. Como o Fagner falou, podem ficar super à vontade para interromper, para ligar o microfone, fazer alguma pergunta. A gente também vai ficar de olho no chat. Então, a gente vai começar a apresentação, mas vocês fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, para fazer qualquer pergunta, tá bom? Eu vou passar aqui de volta para o Fagner, ele vai iniciar a apresentação. Espero que vocês gostem. Legal, pessoal. E quem se sentir à vontade também para abrir a câmera aí, acho que é legal. Fica até, como estamos num grupo pequeno, né? A interação fica mais bacana. Obrigado, Kátia, aí, já vi que você abriu. Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Só para falar um pouquinho aí de background, né? Um pouquinho sobre a GM. Imagino que a maioria de vocês deve conhecer pelo menos um carro nosso, mas só para falar um pouquinho de histórico, né? A gente está aqui no Brasil desde 1925, então é uma empresa aí quase centenária. E a gente hoje comercializa dentro do Brasil algumas marcas, né, que são Chevrolet, a Cedelco e a OnStar. Ao redor do mundo a gente tem diversas outras marcas. A GM ela tem hoje, se não me engano, são 6 marcas diferentes, entre Cadillac, Hummer e outras mais. Mas no Brasil é a Chevrolet que é a nossa marca principal. Hoje é um dado de 2019, mas a gente tem uma participação de mercado muito próximo disso hoje. Se não me engano, nós estamos em 16%. Então, hoje a gente está posicionado como em terceiro lugar, como a marca mais vendida no Brasil. Desde a pandemia, a GM mudou um pouquinho a sua estratégia, né? A gente veio dominando o mercado aí nos últimos 5 anos, principalmente com a plataforma do Onix. E desde que veio a pandemia, a gente mudou um pouquinho a estratégia. A gente focou mais em ter sustentabilidade da empresa. Então, não focamos tanto em market share. Hoje a gente está posicionado em terceiro lugar. Vendas também, um dado aí de 2019, a gente teve quase 500 mil de unidades vendidas, então um número muito expressivo, demonstra o quanto as pessoas no Brasil gostam muito da marca Chevrolet e dos nossos carros. Hoje, no Brasil, a gente fabrica os modelos Onix, Tracker, Spin, Montana, S10 e Trailblazer, né? Esses carros estão posicionados em vários segmentos de mercado. A GM ela procura se posicionar em quase todos eles. Tem um mercado em específico que hoje a gente não está posicionado, que é um mercado que até a Fiat inaugurou, que é aquele nicho de mercado que é uma picape, está entre um SUV e uma picape, que é a Toro, né? Mas fiquem ligados que em breve a gente vai estar lançando
um carro também para competir dentro desse segmento. A gente já está planejando aí, colocando a fábrica para rodar, para que nos próximos meses a gente consiga produzir esse modelo, e logo em breve vocês vão ouvir aí na mídia a gente anunciando, tá bom? Olha o spoiler aí, hein, pessoal? Foi um spoiler aqui, exclusivo para vocês, hein? Por favor, guardem segredo por enquanto. A gente tem 370 concessionários, né, ao redor do Brasil, então, basicamente, a gente está em quase todas as cidades do Brasil, muito bem posicionados. E na região aqui da América do Sul, a gente também tem operações na Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. E todas essas, a maioria delas, né, a gente tem interação quase que diária com o Brasil. Então, hoje você vindo ser um estagiário aqui, você vai ter essa interação, e é legal porque você aprende sobre outras culturas, você tem interação com outras línguas, e isso desenvolve bastante. E falando especificamente do Brasil, a gente tem 3 complexos industriais, né, de fabricação de veículos, que é São Caetano, São José, que eu destaquei aqui, que é a mais próxima de vocês aí, na região do Vale, e também lá no sul, Gravataí. Em São Caetano, a gente produz hoje o modelo do Onix antigo, né, que é o Onix Joy, que a gente chama, a Montana, a Tracker, que hoje é o nosso líder de vendas no segmento, e também a Spin. E aí em São José, né, próximo de vocês, a gente tem a Blazer e a Trailblazer, tá bom? Em Gravataí, o Onix e o Prisma Novo. Outras unidades que a gente tem são Mogi das Cruzes, Sorocaba, Indaiatuba e Joinville. Essas já são plantas que produzem peças para reposição e também motores, tá? Que abastecem as outras plantas que eu citei inicialmente. Tá legal? Vamos para o próximo aí. Falando um pouquinho de cultura organizacional, né, pessoal? Isso é muito importante. A GM, diferentemente da maioria das automobilísticas, ela tem uma visão muito disruptiva para o nosso mercado, porque ela não quer somente produzir os melhores carros ou os carros mais bonitos do mercado. A gente tem uma visão que a gente chama de Zero, 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 que é zero acidentes, zero emissões, zero congestionamentos. Como que a gente vai atingir isso? Primeiro que a gente tem uma das maiores engenharias do mundo. A gente está sempre buscando, perseguindo ali as melhores tecnologias, inclusive liderando em alguns aspectos. Quando a gente fala, por exemplo, de carros elétricos, a GM ela está liderando isso mundialmente. A gente tem um objetivo muito agressivo de até 2035 ter toda a frota rodando aí em plataformas elétricas. E a gente sabe também que está vindo aí muito forte a questão dos carros autônomos. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente entende que é possível perseguir essa visão, é possível a gente ter um futuro onde a gente tenha segurança, onde a gente tenha carros que não poluem o meio ambiente, e também que a gente consiga, através dessas tecnologias do carro autônomo, fazer uma gestão do trânsito muito mais aperfeiçoada, onde a gente não gere congestionamento. Então, é desafiador, mas diariamente a gente trabalha para buscar isso. E como que a gente faz? Através dos nossos comportamentos. Então, a GM ela tem muito forte na nossa cultura esses 8 comportamentos que são um guia para que a gente entenda que a gente está no caminho certo diariamente, atingindo os nossos objetivos. Eu vou começar pelo Seja Inclusivo, que foi um comportamento que a gente incluiu, né, nos nossos comportamentos aí no último ano, principalmente do que veio acontecendo lá nos Estados Unidos, com a história do George Floyd, que acabou culminando por todo o mundo, né, o mundo inteiro falando sobre isso, sobre racismo, e a nossa presidente, que é Mary Barra, entendeu o quão importante a gente pensar nessa questão de ser inclusivo, não só na questão de etnia, né, do racismo, mas em todos os aspectos. Então, ser inclusivo hoje é um comportamento que a gente respeita todos os tipos de pessoas, de histórias, de culturas, de religiões, e todo mundo é muito bem-vindo dentro da GM para poder contribuir. Tá? A gente entende que quanto mais diverso a gente for, mais a gente vai conseguir atingir esses nossos objetivos do Zero, Zero, Zero. Pense no cliente, também é um objetivo que a gente tem, um comportamento, né, que a gente tem muito forte, não só para o cliente externo, mas também do nosso cliente interno. A gente entende que esse é um comportamento que faz os resultados melhorarem, você atender bem uma área parceira, você atender bem algum cliente que seja de fora da empresa. Isso a gente tem também diariamente dentro dos nossos comportamentos. Inovar agora, então a gente sempre está buscando novas formas de fazer
novas formas de buscar resultados, aquilo que a gente sempre fez do mesmo jeito, mesmo que funcione, por que não questionar, né? Por que não trazer uma nova maneira que possa ser mais produtivo, ou trazer mais resultado, com menos custo? Então, inovar agora também é um comportamento muito importante. Olhar para frente. Então, é sempre importante, a gente vai inovar, vai pensar no cliente, vamos ser inclusivo, mas vamos pensar sempre no futuro, né? Como é que a gente projeta, isso é sustentável a longo prazo ou é só para esse momento? Então, a gente tem que ter esse olhar sempre de como a gente vai atingir os nossos objetivos no futuro com tudo que a gente tem feito agora. Um único time, então, também trabalhar em time é algo que está muito no nosso DNA. Todas as áreas, elas têm esse senso de cooperação, né? A gente, quando precisa fazer alguma interação com alguma área, os acessos são muito, muito fáceis, né? Todo mundo tem essa proatividade, e isso é muito importante. Ser corajoso, então, de novo, o nosso ambiente é inclusivo e ele é aberto para que você sempre traga suas ideias. Se você está vendo alguma coisa que não é legal, se você tem alguma ideia que você, de repente, acha que não pode ser besteira, mas você tem esse ambiente aberto para você colocar a forma como você pensa, porque você, de fato, pode estar trazendo algo que é relevante. Então, é uma empresa que é muito aberta nesse sentido, para que a pessoa seja quem ela é, da maneira, e traga as ideias que ela tenha da maneira que ela quiser. Está em mim. Então, a GM tem muito o hábito de dar autonomia para as pessoas, então você pode tomar decisões. Claro, nós temos as nossas regras, as nossas políticas, mas as pessoas têm liberdade para poderem ser autônomas, para poderem, enfim, inovar, olhar para frente, falar o que pensa. Então, é importante esse comportamento também e, por fim, vencer com integridade, né? Não adianta de nada a gente ter objetivos ambiciosos se a gente também não for verdadeiro e não perseguir a verdade. Então, ser íntegro também é um comportamento muito importante da nossa cultura. Legal? Vamos pro próximo, Bia. Show. Diversidade. Um tema muito atual, né, pessoal? Tem se falado muito em diversidade e inclusão, e a GM também, ela está com um objetivo muito forte nesse sentido. Recentemente, a nossa presidente Mary Barra anunciou que a GM tem o objetivo de ser a empresa mais inclusiva do mundo. E a gente sabe que quando fala isso é um comprometimento muito grande, porque é muito desafiador, mas a gente está internamente buscando também esses caminhos. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de grupos de afinidade, né, que nós chamamos de ERGs, ou Employee Resource Groups, que são grupos de pessoas, de funcionários mesmo, né? A gente tem o suporte do RH, mas não é o RH que toca esses grupos, são funcionários da empresa que se juntam em prol de um objetivo comum. Então, eu queria citar primeiro aqui o Jumpstart, que é um grupo que talvez, né, você, se hoje vier ser o estagiário da GM, possa conhecer, que é um grupo de desenvolvimento de carreira para pessoas que estão na empresa até 5 anos. Então, pessoas novas estão chegando na empresa, ainda, né, conhecendo ali a cultura, é um grupo para ajudar nessa alavancagem. A gente também tem o GEMAN, que é o GM African Ancestry Network, que é um grupo de afinidade étnico-racial, do qual, inclusive, eu faço parte. Então, também muito focado em cada vez mais a gente dar oportunidade e aumentar a nossa população com pessoas negras que também queiram fazer parte da GM, contribuir com as suas habilidades, com seus conhecimentos. A gente também tem o GM Able, esse já é um grupo voltado para pessoas de PCDs, que é um grupo agora que a gente está começando a estruturar, que também não tenho dúvidas que vai trazer muito resultado e vai aproximar muito esse público mais ainda da GM. A gente tem o GM Plus, que é um acrônimo de People Like Us, que é voltado para o público LGBT. Inclusive, o mês de junho agora, a gente está no mês do orgulho LGBTQ+. Vocês podem até ver aqui, né, no nosso fundo de tela aí, a gente está também apoiando essa causa. E também temos o GM Women, que é um grupo mais voltado para aceleração de carreira de mulheres. Então, todas as frentes aí de minorias, a GM está trabalhando diariamente para absorver e para cada vez mais trazer diversidade para dentro da empresa, porque a gente sabe que isso, até para a questão de negócio mesmo, é muito bom, né? Empresas que atuam com diversidade, a gente entende que tem mais lucro, tem mais resultado, os clientes são mais satisfeitos, e tudo isso a GM também entende, por isso é importante para nós, tá bom? Próximo lá, Bia. Sim, eu gostaria só de compartilhar uma coisa que eu acho legal. O Fagner, ele faz parte do GEMAN, então, como ele falou, é um grupo de afinidade étnico-racial. E no Dia da Consciência Negra, a gente teve um painel muito legal com a Nívia, que é uma palestrante que o Fagner convidou, e umas reflexões que ela fez com a gente sobre o dia
o Dia da Consciência Negra e também o dia que os escravos receberam as cartas de alforria, enfim. Então, são reflexões que a empresa proporciona para todos os funcionários que faz com que a gente seja cada vez mais engajado nas causas sociais. Então, além de você ter a oportunidade de desenvolvimento na sua carreira, você fica por dentro dos assuntos né, que são super importantes. Então, a questão do Dia da Consciência Negra, que a gente teve aí essa apresentação no GEMAN, também agora sobre o GM+, que o Fagner falou do mês do orgulho LGBT, são questões, assim, bastante importantes, mas que no nosso dia a dia a gente pode acabar deixar passar. Então, na GM, a gente tem essa oportunidade de sempre estar antenado nessas notícias, para sempre conseguir cada vez mais colaborar para um mundo mais inclusivo, e para nós é muito importante a gente tá com essa missão, então, voltando nesse comportamento de estar em mim, né? A gente está todo mundo trabalhando aqui na GM para cada vez mais trazer mais pessoas para fazer parte da nossa empresa, contando com a diversidade, com a inclusão. Então, a gente está realmente bastante forte nessa questão de ser a empresa mais inclusiva do mundo. Então, realmente é muito, muito importante para nós. Legal, Bia. Obrigado. Só fazendo um comentário aqui, a Andressa está dizendo que a meta de vida dela é se tornar uma colaboradora GM. Andressa, seja muito bem-vinda, aguardamos você. Vem com a gente! E Júlio César, GM sempre saindo à frente do mercado e que orgulho. Legal, Júlio César, fico feliz com o seu feedback, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Workplace of Choice é uma iniciativa também muito bacana que a GM atua internamente. Essa é uma pesquisa que ela é feita a cada 2 anos, não só na GM, em várias empresas, até para medir como está o nível de engajamento dos funcionários, né? Então, essa pesquisa, basicamente, ela vai medir ali o quanto os funcionários falam da própria empresa, quanto eles têm interesse em permanecer, né, se desenvolver dentro dessa empresa, e por fim, o quanto elas estão engajadas. Então, essa é uma iniciativa que a GM, ela trabalha também para poder fomentar um ambiente de trabalho mais positivo, né, onde as pessoas se sintam à vontade para perseguir sucesso, para se sintam inspiradas realmente a trabalhar, se sintam valorizadas. Então, aqui do lado, eu coloquei aí os 7 pilares que a gente trabalha. Então, são compromisso, confiança, trabalho em equipe, desenvolvimento, reconhecimento, igualdade e bem-estar. A gente vai citar aqui rapidamente algumas ferramentas ao longo da apresentação que atendem todos esses requisitos, tá bom? Já começo falando da primeira. Eu acho que aqui todo mundo gosta de reconhecimento. Eu adoro. Então, a GM ela tem uma ferramenta específica para esse tipo de coisa, que é o GM Recognition. Então, você pode oferecer reconhecimento e também receber reconhecimentos de pessoas ao redor de todo o mundo. Inclusive, a gente tem um app, né, que você pode fazer isso pelo celular. Então, dependendo do tipo de reconhecimento, uma liderança pode gerar uma pontuação para esse reconhecimento que você recebeu e você pode converter essa pontuação em prêmios. Eu mesmo já recebi mais de R$5.000 em prêmios dos diversos reconhecimentos que eu já recebi, e isso é algo que motiva muito. Então, qualquer trabalho que você faça que gerou um esforço ali interessante, que você imprimiu algum comportamento GM fortemente, ou que você teve uma conquista relevante, é passível de receber um reconhecimento. Então, se isso acontecer, você também pode vir a receber prêmios. Então, a gente vê que internamente as pessoas têm gostam muito dessa ferramenta, tem uma aceitação bem bacana, e elas utilizam meio que diariamente mesmo para reconhecer não só a liderança, mas também os seus colegas e pares das áreas, tá bom? Próximo, vamos lá. E aqui eu queria trazer duas notícias recentes e bem importantes que a gente teve. Primeiro, a gente anunciou aí, acho que 1 mês atrás, mais ou menos, que a GM começou a implementar no seu processo seletivo, né, como padrão, ter sempre 50% de mulheres participando, né, para as vagas mensalistas. Então, de novo, isso muito focado na questão de diversidade, que a gente já falou. A gente hoje tem mais ou menos 30% de mulheres no nosso quadro de funcionários, e a GM está fazendo um trabalho muito forte para poder aumentar esse número. Inclusive, a gente tem um programa de estágio focado somente em mulheres, que mais à frente a Bia vai comentar para vocês. Então, é algo que nos orgulha demais, né, a GM fazer esse compromisso público, e a gente aqui, eu, a Bia, nossos colegas de trabalho, estamos aqui na linha de frente, perseguindo esse objetivo diariamente, para que cada vez mais a gente possa ver mulheres na empresa e mulheres também na liderança. Uma outra notícia bacana que a gente tem aqui do lado, essa é a Mary Barra, que eu já citei o nome dela algumas vezes, é a nossa CEO mundial. A GM saiu aí na revista Time como uma das 100 empresas mais influentes do mundo. Então, de novo, outro motivo de orgulho.
Inclusive, nessa foto, ela está do lado de um Hummer EV, que é uma picape totalmente elétrica que a gente lançou recentemente lá nos Estados Unidos, já com esse foco, né, de até 2035 ter toda a nossa frota elétrica. Então, lá eles já estão alguns passos à frente para nós realmente estar numa empresa com essa visão e com esse impacto no mundo, para nós é motivo de muito orgulho. Vamos para o próximo. Legal, agora a gente quer entrar aqui na parte que talvez seja mais interessante para vocês. Eu queria passar para a Bia poder dar continuidade. Mas antes de ela falar, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma crítica? Por favor, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone, se não quiserem abrir o chat. De qualquer modo, a gente Boa tarde. aqui. Opa, alguém abriu. Oi, boa tarde. Tudo bem e você? Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Andresa e, assim, eu fiz um processo seletivo no banco de talentos do projeto AMA. Eu gostaria de saber se, assim, esse projeto ele está ativo. Assim, eu estou muito ansiosa. Eu acesso todos os dias para... Porque, assim, além de eu estar desempregada, né? E é meta de vida mesmo. Então, eu olho todo dia ansiosamente. Assim, a dúvida que eu queria saber de sanar, né? Se está em ativo, se ainda tem chance, ou se já foi cancelado, sabe? Então, eu fico na expectativa e olhando para ver como que anda esse processo. Legal, Andrés. Para que planta você fez a aplicação? Foi São José mesmo? Andresa, acho que você está com o microfone fechado. Oi, perdão. São José, no banco de talentos como operador. Ah, legal. Esse programa é Projeto Win, tá bom? A Bia vai falar um pouquinho mais à frente aí, mas ele ainda está aberto, sim, tá bom? A gente ainda está com o processo seletivo para... Então tá jóia. Vamos lá, Bia, por favor. Tá ok, muito bom. Vamos lá, então. Por nada. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o processo seletivo. O processo seletivo na GM, ele é um pouquinho diferente, então eu também acho isso, a gente também já ouviu isso de outras pessoas aqui internamente, então é diferente de todos os outros processos seletivos que eu já participei também. É um momento, assim, que a gente está muito nervoso, é um momento de tensão, mas no final dá tudo certo, afinal estou aqui, então prometo para vocês que no final dá certo. Eu vou falar um pouquinho aqui das etapas do processo seletivo, para vocês entenderem e já se sentirem também mais preparados aí para ficar aqui com a gente em breve, a gente espera vocês aqui. Então, como que acontece? A primeira etapa são as inscrições, né? Vocês se inscrevem no nosso sistema, que é o Workday. A gente vai estar compartilhando aí no final da apresentação o QR Code, para vocês poderem acessar o link. Depois disso, depois da inscrição, vocês vão passar por uma triagem. Então, nós aqui de Talent Acquisition, eu e o Fagner, a gente vai verificando currículo por currículo, para ver quem está de acordo com os nossos pré-requisitos, quem ainda tem o perfil aqui GM. Você estando dentro do perfil, você vai receber a entrevista digital, que é feita através da plataforma do HireView. Um ponto importante é que o nosso processo seletivo, devido à pandemia, e um pouquinho antes a gente já tinha implementado também, ele está sendo todo online, então a gente não está colocando ninguém em nenhum tipo de risco, mesmo a GM estando cumprindo todos os protocolos de segurança da OMS. Nesse momento, a gente está deixando os processos seletivos em modelo remoto, até porque a gente está com uma demanda bastante grande de vagas. Então, por enquanto, a gente está nesse modelo digital. Essa entrevista digital, ela não é online, assim, não é na hora, não é ao vivo, né? É um aplicativo que ele vai ali demonstrar algumas perguntas e você vai gravando os vídeos com as respostas, tá? A gente vai avaliar essa entrevista e a próxima etapa seria a entrevista com a liderança. Então, por exemplo, eu quando entrei aqui na GM, eu passei pelo HireView, fui para a próxima fase da entrevista com a liderança, que é o Matias, que é o nosso diretor aqui de TA. A entrevista com a liderança é um momento, assim, muito legal, que em algumas empresas você não tem, que é um diferencial aqui na GM, que desde as primeiras etapas aí, desde o processo seletivo, você já tem um contato com o pessoal de cargos bastante superiores. Então, assim, eu sou estagiária e eu fiz a entrevista com o Matias, que inclusive ele está alocado lá na Argentina, e eu fiz a entrevista com ele. Então, foi uma oportunidade, assim, incrível que eu tive,
né? A gente trabalha lado a lado ainda hoje. O nosso time, inclusive, tem várias pessoas de outros países, então, conforme o Fagner falou lá no começo da apresentação, como a GM tem operações pelo mundo todo, a gente acaba tendo esse contato com as mais diferentes culturas. Então, no nosso time, a gente tem o pessoal aqui do Brasil, tem o pessoal da Argentina, tem a Nath, que é da Colômbia. Então, assim, a gente tem esse contato com pessoas que eu tenho certeza que se eu não tivesse aqui estagiando na GM, sem querer puxar o saco, mas puxando só um pouquinho, eu tenho certeza que se eu não tivesse aqui na GM, eu não teria essa oportunidade, né? Então, muito legal. E aí, dando tudo certo, depois da entrevista com a liderança, vocês já vêm aqui com a gente com o onboarding, né? Agora, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas. Então, eu coloquei aqui as 3 principais etapas, que são as inscrições, a entrevista digital e a entrevista com a liderança. Como a gente quer muito ver vocês aqui com a gente vai dar algumas dicas, então aproveitem. Algumas podem parecer bobas, assim, mas podem ter certeza que faz toda a diferença. Por exemplo, no momento da inscrição. É muito importante que você esteja com o seu currículo completo e atualizado. Então, o e-mail certinho, porque nós, pelo menos aqui da GM, a gente faz muitas comunicações via e-mail. Então, é muito importante que o seu e-mail esteja bem certinho. Curso, ano de formação e nome da universidade. São informações essenciais, principalmente para vocês que são alunos, que são graduandos. Então, dependendo do programa de estágio que você vai participar, a gente não consegue seguir com você sem saber o ano de formação, sem saber o curso, são informações, assim, essenciais, e como para nós é uma informação muito óbvia, às vezes acaba passando. Então, é muito importante, quando você terminar de fazer o seu currículo, dar aquele último check, ver se está tudo ok, para ir se inscrever, tá? Agora, passando aí para a próxima etapa, a entrevista digital. Então, é muito importante que você prepare o seu ambiente. Então, assim, não ter cachorro latindo no fundo, sabe? Aquelas coisas. Porque como a gente está em casa, a gente acaba ficando um pouquinho mais à vontade, né? Então, é muito importante que a gente esteja com uma postura como se a gente estivesse no modelo presencial. Então, você sentar assim com uma postura mais séria, você tá num ambiente mais tranquilo, é muito importante, faz toda a diferença. Também é importante você fazer um teste. Então, como a entrevista é digital, às vezes você só vai fazer direto a entrevista sem testar o seu áudio, sem testar a sua câmera, e aí a gente não consegue avaliar. Então, também é uma dica, assim, um pouquinho boba, que acaba passando, mas é muito, muito, muito importante. A gente chega a perder alguns candidatos por esses aspectos. Então, realmente, tem que prestar bastante atenção nesses pontos. Ainda sobre a entrevista digital, algumas perguntas são sobre experiências no geral, experiências profissionais, e é muito importante, principalmente para nós que somos de estágio, né? Mesmo que a gente não tenha nenhuma experiência profissional, é importante que a gente fale das nossas experiências no geral. Então, assim, se você fez algum projeto voluntário, se você fez um trabalho na universidade que deu um pouquinho mais de trabalho, você pode trazer essas questões. Então, assim, é muito importante nós, vamos colocar assim, como se eu fosse uma candidata, né? Então, nós, como candidatos, é muito importante a gente se colocar na posição do RH que vai estar vendo aquele vídeo. Então, você tem que mostrar as suas qualidades, você mostrar que você é uma pessoa que está aplicada, que está ali tentando, você não tem uma experiência profissional, mas você está se aplicando na universidade, você está participando de projetos voluntários. Então, realmente mostrar todo o seu potencial, esse é o momento, tá? Então, respostas completas e detalhadas, ressaltando realmente o que você tem de melhor, né? Dando tudo certo, você vai para a entrevista com a liderança. Nesse momento de entrevista com liderança, é uma entrevista um pouquinho mais intimista. Então, é aquele momento que você vai poder se vender um pouquinho mais, né? Então, a gente colocou aqui uma observação muito importante, que é o que a gente chama de personal branding. É como se você estivesse fazendo ali o seu marketing pessoal, né? Como se você fosse ali um produto. Você vai realmente ressaltar suas qualidades, reconhecer que você tem sim os seus defeitos, mas você pode, por exemplo, se houver alguma pergunta sobre o que você considera os seus defeitos, você já pode falar o defeito e já falar o que você está fazendo para trabalhar nesse defeito, como que você pode melhorar. Então, é muito importante que a gente já tenha ali na nossa cabeça algumas informações ali já prontas, sabe? Para quando a pergunta vier, você já está preparado para responder. Então, a questão do autoconhecimento é muito importante, inclusive, para a gente fazer esses momentos de entrevista, né? Então, a gente tem que reconhecer as nossas qualidades, os nossos defeitos. Então, sempre antes de uma entrevista importante, uma dica muito legal é você sentar um pouquinho com você mesmo ali, pega seu celular nas notas ou anota em qualquer caderninho o que você acha que são as suas qualidades, o que são os seus defeitos, o que você pode melhorar. E mais importante ainda, você ter uma visão da sua carreira, né? Então, o que você quer, onde você quer chegar. São coisas aí muito importantes.
Um outro E, ponto, né? Bia, eu só fazer só mais um comentário para contribuir com eles aqui, porque muitas vezes eu vejo que muitas vezes as pessoas falam assim, gente, mas eu não sei quais são os meus pontos fortes. E realmente às vezes acontece, às vezes você tem um nível baixo de autoconhecimento e não sabe mesmo. Mas uma dica bacana e prática que eu poderia dar é você prestar atenção nos feedbacks que você recebe. Normalmente aqueles feedbacks aqueles elogios que você mais recebe de um amigo, de um parente ou de alguém do trabalho, normalmente é um ponto forte seu. Então, se atenta nisso. De repente, alguma coisa que você já tem forte, as pessoas reconhecem você, estão falando com frequência e, de repente, você não está percebendo. Tá bom? Vai lá, Bia. Sim, é verdade. É uma boa. Obrigada, Fagner. Um outro ponto que a gente gosta bastante, nós aqui de RH, é quando os candidatos fazem perguntas. Então, assim, no momento da entrevista, se algum ponto não ficou claro, se você quer explorar ali um pouquinho mais quais são as atividades do estagiário, perguntem. Esse é o momento. Não vai ficar feio. Os gestores gostam, a liderança gosta, o RH gosta. É muito importante a gente reconhecer que a pessoa está ali, está interessada e quer saber, quer aprender. Então, perguntem sempre, sempre, sempre. Eu falei aí do processo seletivo e o que acontece quando a gente já está aqui na GM. Então, eu coloquei aqui esse slide de desenvolvimento na GM para vocês entenderem um pouquinho como que é a vida aqui dentro do estagiário, inclusive dos outros empregados também. Então, a gente tem aqui na GM o que a gente chama de universidade corporativa. Dentro da empresa, são oferecidos diversos treinamentos e ferramentas para os estagiários e para os empregados, para a gente se desenvolver cada vez mais. Então, assim, principalmente aqui no estágio, a gente tem a oportunidade de participar de diversos treinamentos. A gente está com um programa agora que é chamado de iLearn, que também foi adotado agora com a pandemia do coronavírus, porque antes os treinamentos eram presenciais. Mas para os estagiários não perderem nenhum tipo de desenvolvimento aqui na GM, nosso setor de Talent Services, eles desenvolveram o iLearn, que é um treinamento que ele não é mandatório, é opcional, e a gente está tendo aí pelo menos um por mês, e são sobre os mais diversos assuntos. Então, a gente já teve um sobre comunicação assertiva, a gente teve um sobre linguagem de negócios, e são sempre o próprio pessoal da GM que promove. Então, os próprios funcionários, eles vão escolhendo entre si quem tem interesse de dar uma palestra, de ter esse contato com os estagiários, e aí é bom que a gente vai dividindo essas experiências ali com o pessoal de dentro da empresa, a pessoa sempre se apresenta e fala da trajetória, que nem o Fagner fez no comecinho. Então, assim, a gente vai vendo como a pessoa foi crescendo dentro da empresa, e para nós estagiários isso é muito motivador, né? Você vê, por exemplo, o pessoal ali que começou de estagiário, agora está num cargo gerencial, isso faz toda a diferença, faz muita, muita diferença. Então, esses treinamentos, a gente também tem os mandatórios dos estagiários e também para todos os empregados de GM. E, além disso, a gente tem uma porção de webinars que a gente vai tendo aí ao longo das semanas, ao longo do ano. Inclusive, a gente está tendo aí uns webinars de bem-estar. Então, algumas sessões de meditação, algumas sessões com esse tipo de objetivo, até para aliviar o estresse aí no momento da pandemia. A gente está, a maioria aí, trabalhando em home office. Então, a empresa, ela realmente é muito preocupada com o nosso desenvolvimento, mas também com a nossa saúde, né? Então, assim, a GM realmente enxerga os empregados como pessoas. Então, assim, nós não somos produtos, nós não somos mercadorias, a gente está ali, a gente tem os nossos sentimentos, e a GM é super preocupada com isso. A gente tem, inclusive, o programa de apoio ao empregado, que é uma linha de acesso ali, que tanto os empregados quanto o pessoal ali que mora com a gente pode ligar, a gente pode falar sobre qualquer coisa, tem um apoio psicológico. Então, a GM é uma empresa super preocupada, e isso faz toda a diferença também, né? Além disso, tem umas outras ferramentas, que é o GM Learning, o The Grid, a Universidade Chevrolet. Então, tem muita coisa disponibilizada aí para a gente tem diversas plataformas digitais. Eu mesma entrei em dezembro e nem descobri todas. Então, realmente, tem muita coisa que a gente só descobre muitas vezes ali fuçando, porque a GM oferece uma porção de coisas que assim, tem que ter bastante tempo para olhar. Então, é bastante coisa mesmo. O mais esperado aí que eu coloquei é a possibilidade de efetivação. Então, nós como estagiários, né, a gente entra na empresa e já pensa, ai meu Deus, será que tem possibilidade de efetivação? E tem sim. Nós aqui da GM, a gente já vai cobiçando ali os estagiários na hora da seleção, já pensando numa possibilidade de efetivação. É claro que tudo vai depender do desempenho da pessoa no período de estágio, né? E ainda dá oportunidade de vaga na área. Mas a ideia sempre é que haja efetivação dos estagiários. Se não na área de estágio, os estagiários eles têm a oportunidade de ficar ali de olho no nosso site de carreiras e eles podem se inscrever para processos internos.
Então, a gente tem aqui internamente na GM o que a gente chama de vagas de código 4. São as vagas que a gente aceita candidatos que ainda não estão formados. Então, nós alunos, nós estagiários, além de estar concorrendo aí a uma efetivação na nossa própria área, a gente pode ir procurando por fora, não tem problema nenhum. Inclusive, uma oportunidade bem legal, seria, vamos dizer assim, o dobro de chance de efetivação, né? Então, bem interessante. Um minutinho. É isso mesmo. A gente deixou aqui nesse último slide o QR Code, conforme eu falei para vocês. Esse QR Code vai direto para o link ali das nossas inscrições. O que a gente deixou aqui é do programa de estágio da GM de São José dos Campos, mas a gente também tem vaga para as outras plantas. Vocês podem dar uma olhadinha lá no nosso site de carreiras da GM. Só queria falar um pouquinho mais para vocês ainda sobre a minha experiência de estágio aqui da GM. Então, eu estava falando dos treinamentos e me veio uma outra coisa aqui na cabeça. Além dos treinamentos aqui na GM, os estagiários, eles têm muita autonomia, muita autonomia. Vocês podem perceber, eu sou estagiária, eu estou aqui falando numa feira de universidades, então é uma oportunidade sensacional. E assim, o Fagner, ele não alinhou comigo nenhum tipo de script. Assim, eu estou falando aqui o que eu acho relevante. Então, realmente, a confiança que os nossos gestores, que os nossos coordenadores têm na gente, é um ponto muito importante. E essa autonomia, né? Então, além de eu ter essa autonomia de participar de feiras, enfim, todo estagiário na GM, a gente tem o que a gente chama de projeto de estágio. Então, ali no final do nosso estágio, a gente tem que elaborar nós mesmos um projeto de melhoria para a nossa área. Então, ali você pode ir observando, né, durante o seu estágio, o que você está vendo que não está muito legal, o que pode melhorar. No final do estágio, a gente vai apresentar esse projeto para os nossos gestores. Inclusive, voltando ali no GM Recognition, né, na ferramenta de reconhecimento, no final do estágio, no final do ano, normalmente, as melhores ideias são premiadas, as melhores ideias desses projetos. Então, é um ponto bem legal, realmente é uma oportunidade de reconhecimento, de autonomia. A GM prepara os estagiários com esses treinamentos, com essa confiança que eles dão para a gente. Então, a gente fica preparado para fazer o que a gente quiser. Né? A gente tem uma autonomia muito grande aqui em questão de desenvolvimento de carreira, enfim, ferramentas que a gente tem acesso, então, muito legal mesmo. E, além disso, né, a gente colocou aqui também a melhor empresa da indústria automobilística no século XXI. Então, assim, só tem vantagens, a gente espera que vocês estejam conosco aqui em breve. Podem se inscrever aí no nosso programa de estágio. A gente fechou agora o programa do primeiro semestre, mas a gente ainda está com vagas abertas e a gente vai estar lançando o nosso projeto do segundo semestre. Além disso, a gente tem o projeto WIN, que o Fagner tinha comentado, que é o projeto Women in Manufacturing, que é o nosso programa de estágio voltado para mulheres, principalmente da área de engenharia e logística. Então, conforme o Fagner falou lá no comecinho, a GM está com a ideia de ser a empresa mais inclusiva do mundo. Então, a gente arrumou esse programa de estágio aí para alavancar esse objetivo. Então, a ideia é treinar essas mulheres aí nos nossos departamentos para que elas se tornem líderes das áreas. Então, a gente quer que as mulheres venham para a GM e, além disso, que elas sejam parte da nossa liderança. Então, para esse programa de estágio, a gente está considerando aí, a gente não está considerando o nível de inglês, nem nada disso. É um programa de estágio que a gente está considerando também o pessoal dos anos mais, os primeiros anos, então, segundo, terceiro, quarto, quinto ano de faculdade a gente já está considerando, diferente do nosso outro programa de estágio. Então, no outro a gente está considerando mais pessoal de penúltimo e último ano. Já no projeto WIN, se você é mulher, se você tem interesse na área de engenharia, logística e você quer ser líder na GM, é só vir com a gente, que a gente tem as oportunidades. Tá? Vou passar a palavra aqui para o Fagner, não sei se você quer adicionar alguma coisa aí, Fagner, programa de estágio. Não, Bia, acho que você cobriu muito bem, é isso mesmo. Eu queria só aproveitar aqui que a Andressa colocou uma dúvida, eu já até respondi para ela, mas acho que é bacana falar um pouco mais, que pode ajudar outras pessoas também. Ela perguntou assim, no meu caso, que eu já sou cadastrada em uma vaga, posso me candidatar em outras também, ou tenho que esperar finalizar para tentar uma outra? E eu coloquei aqui para ela que ela não precisa, né? Você pode se cadastrar em qualquer vaga que você entenda que você tenha perfil. Mas essa última parte é muito importante, que você tenha perfil, porque a gente vê que muitas vezes naquela ânsia de conseguir logo um estágio, a gente sai se aplicando para muitas vagas, né? E às vezes acaba sendo um esforço que vai gerar mais frustração do que resultado. Tá? Então, esse projeto WIN mesmo que a Bia acabou de comentar com vocês, ele é exclusivo para mulheres, mas o nosso dia a dia aqui
vocês não imaginam a quantidade de currículos de homens que a gente encontra ali e acaba descartando. Então, é uma perda de tempo. Então, assim, se inscrevam em todas as vagas que vocês acharem interessantes, mas prestem atenção muito na descrição dessa vaga, o que está pedindo ali de pré-requisitos, e se você entender que tem o perfil, vai em frente, sem dúvida, tá bom? Mas prestem atenção só nesse detalhe, porque realmente é um esforço que vocês vão fazer em vão e acaba gerando frustração. E a gente está aberto agora aqui, se tiverem perguntas, né? A gente tem mais alguns minutinhos aqui, tiverem dúvidas, vamos interagir. Sim, com certeza. A gente deixou aqui também, de novo, o link para inscrição, e aqui no cantinho tem o nosso LinkedIn, da General Motors South America. Então, para vocês acompanharem aí as novidades, as vagas, tudo, a gente é bem ativo lá no LinkedIn. Então, inclusive, isso é uma dica muito boa aí para networking, para os estagiários. Se você não tem LinkedIn, faça LinkedIn. É muito, muito importante para você se conectar com as pessoas da sua área, para você ver as oportunidades. Então, eu, particularmente, não tinha LinkedIn antes de vir para a GM. E agora que eu estou trabalhando na área, eu vejo a importância e o quanto eu devia ter feito isso antes. Então, se vocês não têm, realmente, baixem o LinkedIn, façam. E é uma rede social, então, assim, é uma coisa que a gente está fazendo em prol do nosso crescimento profissional, mas é uma rede social. Então, assim, um pouquinho dos dois. Legal, Bia. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Gostaram da apresentação? Aceitamos críticas também, tá bom? Sim, com certeza. Edeilson? Boa tarde. Oi, quem tá falando? Meu nome é Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Então, eu queria boa fazer uma tarde. pergunta. Além dos cursos, tal, tá no ano certo da faculdade, o que é um diferencial? O que Vocês que estão me a escutando? entende como diferencial para trabalhar nela? Wagner, você está me escutando? Sim, Edeilson. A gente está ouvindo agora uma pergunta do Rodrigo aqui, mas estou te ouvindo sim. Para mim aqui parou. Eu acho que é a conexão, viu, Edeilson? Aqui O para nós tá ok. meu computador aqui parou. Mas para a gente aqui ainda está funcionando, tá bom? A gente vai seguir aqui respondendo a pergunta do Rodrigo enquanto você verifica aí, tudo bem? Rodrigo nos ouve ainda, correto? Sim, ouço sim. Ah, legal. Rodrigo, diferencial... Para estágio em específico, eu te diria que o diferencial hoje a gente pode dizer que seja o inglês, porque a gente entende que, de fato, os estagiários não vão ter experiência, a maioria deles não vão ter, a gente nem exige isso, tá bom? Mas quando tem o inglês, por ser uma empresa até que interage com vários países, como a gente falou, a gente tem muita apresentação no idioma, interação com outras pessoas, então acaba sendo um diferencial. Não é para todas as vagas, algumas não exigem. Essa do Projeto IN, por exemplo, que a Bia comentou, é um caso. Temos outras áreas administrativas que muitas vezes não pedem ou solicitam ali no máximo um intermediário, mas já que a sua pergunta foi muito direcionada, o que seria um diferencial, eu acho que o inglês, de fato, ele acaba sendo um diferencial, sim. Bia, você tem mais alguma contribuição? Eu acho que não, principalmente para o programa de estágio, é realmente o que o Fagner falou. Por mais que a gente não tenha experiência, acho que um diferencial muito grande é a força de vontade de você querer conhecer. Então, mesmo assim, eu não tenho conhecimento, por exemplo, em Excel. Tudo bem, você pode deixar isso claro, mas você deixa isso claro também que você está ali para aprender, que você pode procurar um curso se a vaga necessitar realmente de um Excel, de um inglês. Então, realmente, essa força de vontade, por mais que você não tenha algum ali das ferramentas, você mostrar que você está ali para aprender, que você quer aprender, que você está disposto. Acho que isso é um diferencial também. Tem uma pergunta aqui no chat, não sei se a gente respondeu, Rodrigo, deu para entender? Sim, deu sim. Muito obrigado, hein? Ô, Bia, antes de você ir para o chat, eu só queria fazer mais um complemento que eu acho que pode ajudar o Rodrigo e até mais pessoas. Aquelas dicas que a Bia passou um pouco antes em relação à entrevista digital são muito importantes. Então, por exemplo, e são perguntas padrões, tá? Normalmente, o que a gente, como recrutador, está avaliando? Questões comportamentais. Então, quando vem uma pergunta ali, fale um pouco sobre você ou sobre o seu histórico profissional, a gente vê que alguns candidatos, muitas vezes, trazem respostas muito curtas ou dizem simplesmente assim, eu nunca tive experiência profissional ainda, não tenho nada para contar.
quando você dá uma resposta dessa, você já está demonstrando ali que você não quis se esforçar um pouco mais, né? Pode ser que você não tenha uma experiência profissional, mas você já ajudou na sua igreja em alguma questão ali da sua comunidade, você já fez algum projeto, até no ginásio mesmo, né, no ensino médio, ou você participou de alguma coisa na faculdade que você teve que trazer ali algum aspecto de liderança ou de trabalho em time. Então, mesmo que você não tenha de fato ainda atuado em alguma empresa, algumas situações que você já teve podem ter trazido ali alguma experiência bacana que você pode contribuir. Então, esse momento é o momento de você falar. Então, respostas curtas nesse momento acabam, não vou dizer que desclassificam, mas é um diferencial se você acaba sendo mais específico, trazendo mais informações, onde a gente consegue te conhecer um pouco mais para avançar para as próximas etapas, tá bom? Sim. Vai lá, Bia. Já aproveitando, eu vou puxar aqui a da Núbia, que empresas grandes como a Johnson & Johnson e Novelis não estão exigindo mais o inglês, pois isso acaba privilegiando determinados grupos. A GM pensa nisso também? Sim, Núbia, com certeza. Realmente um ponto que a GM bate muito, como a gente falou, é a diversidade e inclusão. Então, sim, a gente pensa que nem todas as pessoas têm essa oportunidade de fazer um curso de inglês. O inglês realmente seria um diferencial, não é um pré-requisito, é um diferencial. Então, a gente tem, sim, oportunidades para as pessoas que não têm o nível de inglês, que têm ali o inglês básico, o inglês intermediário, inclusive porque aqui na GM a gente tem a oportunidade de ter mais essa conexão com a língua inglesa. Como o Fagner falou, a gente é uma empresa multinacional. Então, muitos termos que a gente usa aqui, até no nosso dia a dia, que eu mesma não conhecia termos em inglês, a gente vai tendo esse contato. Então, a pessoa não precisa já vir prontinha, né, pra gente. A gente vai modelando a pessoa, a gente vai auxiliando com o inglês, com as ferramentas, a gente tem os nossos treinamentos. Então, a gente vai sempre trabalhar no desenvolvimento da pessoa, tá? Não sei se... E, Núbia, eu não posso dar outro spoiler aqui, que já foi minha cota de spoiler de hoje, mas nos próximos meses a gente também vai estar lançando um programa específico para minorias, tá? Não posso dar detalhes ainda, mas essa questão do inglês vai ser um pré-requisito que a gente não vai considerar. Então, muito dentro do que você está colocando aqui, tá bom? Então, acompanhe aí nos próximos meses, vai ter um anúncio bem bacana. A gente tá cheio dos spoilers hoje. A Núbia perguntou também se a gente já teve estagiários de pedagogia. Núbia, pedagogia, no momento, a gente não tem vagas, não é uma área que a gente tem. Mas fica de olho ali no nosso site de carreiras, quem sabe, né? Atualmente a gente não tem, mas a gente pode abrir, não sei ainda, tá bom? A gente tem também uma outra pergunta aqui, que é a do Weiner. Desculpa se eu estou pronunciando errado. Ele falou que viu no QR Code sobre a necessidade de inglês intermediário, no caso de enviar o currículo com inglês básico. Seria desconsiderado? Weiner, se essa informação está lá como inglês intermediário, é porque realmente a gente não alterou, viu? Porque não é um pré-requisito, a gente considera, assim, candidatos com inglês básico. Isso é, inclusive, uma coisa para a gente colocar no nosso to-do, Fagner, tirar essa informação. Ótimo. Porque não vai ser liberado, não. Pode mandar o seu currículo, pode participar, porque realmente não é um pré-requisito que a GM considera mais, já foi considerado, mas agora, como a gente falou, é um diferencial, não é um pré-requisito. Então, pode vir. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Pessoal, estou gostando. Ótimas perguntas. Mais alguém? A Andresa pediu mais spoilers. Ai, graça. Está sendo gravado, Andressa. Eu vou perder minha cabeça já aqui de ficar contando nossos spoilers. Mas acompanha, a gente ali no LinkedIn está sendo nosso canal principal, trazendo as principais informações, tá bom? Gente, desculpa, o meu som sumiu, eu não conseguia falar com vocês e nem escutar vocês, desculpa. Agora eu saí, entrei de novo na reunião, deu certo. Legal. Mas você perdeu a apresentação ou deu para acompanhar aí? Não. Foi no finalzinho agora. Legal. Então tá bom. Acompanhei, sim, tranquilo. Por sinal, elogiar vocês pela apresentação, foi excelente. E eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que, porque eu sou da Central de Estágios aqui da Universidade de Taubaté, e a gente percebe muito que os alunos, né, muitos realmente fazem inscrições em vagas que muitas vezes não correspondem ao perfil daquele aluno. Então, ele tem que realmente tomar o cuidado. E o perfil do aluno, quanto mais, eu não sei, eu queria uma opinião de vocês até para orientar os alunos que estão presentes, quanto mais cursos eles fazem
cursos de várias línguas, por exemplo, tem locais que exigem, às vezes, 2 línguas para as pessoas, às vezes tem locais que exigem um pouco menos, outras, às vezes, o espanhol, outros, às vezes, o alemão, como complementar, em estágios mais avançados, né? Então, como o de vocês aí, vocês têm, desde o início do primeiro ano, que deve ser um perfil bem diferente do perfil do aluno que vocês exigem para os que estarão nos últimos anos. Então, deixar claro para os alunos que eles têm que investir na carreira e realmente fazer os cursos que estão relacionados com áreas afins. E tomar muito cuidado, não sei se eu estou errado, eu gostaria até que vocês me corrigissem. O relacionamento interpessoal, a adequação com um bom relacionamento, a parte humana da pessoa que vai fazer um estágio, vocês também, pelo jeito da apresentação de vocês levam muito em consideração, né? Sem dúvida, Edson. É importante o que você está colocando, né? Muitas vezes não é só também a gente desenvolver a questão técnica, né? Enfim, só fazer faculdades, fazer cursos. Isso é importantíssimo, mas a gente também precisa desenvolver aquilo que a gente chama de soft skills, né? Porque hoje o mundo é cada vez... ele é muito dinâmico e cada vez está mudando mais. Então, a gente precisa saber ser resiliente, lidar com mudanças, lidar com grandes crises, saber trabalhar em time, ter uma boa comunicação para fazer vender um projeto para uma liderança ou para fazer uma apresentação para alguma área. Então, todas essas habilidades, sem dúvida, elas são importantíssimas e a gente consegue perceber ali numa conversa ou até numa entrevista digital. A gente percebe na maneira como a pessoa fala, como ela traz ali as suas ideias, a gente já consegue perceber se estão desenvolvidas essas soft skills ou não. Então, é como a gente fala, né? As pessoas são contratadas por habilidades técnicas e demitidas por habilidades comportamentais. Então, as duas coisas têm que ser desenvolvidas, sem dúvida. Justamente, nem sempre o melhor preparado será o melhor estagiário, né? Porque muitas vezes falta nele, as duas partes não se complementam, a parte técnica com a parte pessoal, de comportamento, de humanidade, como a gente fala, de resiliência, como você falou. E eu sempre oriento eles, isso é muito importante, o relacionamento humano. Você quer ver o seu relacionamento humano? Veja como você se relaciona com seus pais, com seus irmãos, como que é o seu procedimento. E com pessoas de fora, você tem que ter um relacionamento muito importante e nunca, eu acho assim, colocar que você sabe mais do que uma pessoa, ou porque muitas vezes nem sempre o mais preparado vai ser o escolhido, porque é o que você falou, né, o Fagner, depende muito também da parte ser humana dele, né? Exatamente, exatamente. Fica a dica aí, pessoal. Mais uma dica aí. Pessoal, quem não teve a oportunidade ou esqueceu, sei lá, se alguém lembrar de alguma pergunta, ou no banho na hora de dormir pensar, putz, devia ter perguntado isso, não se preocupem. Vocês podem mandar uma mensagem para a gente aí pelo LinkedIn ou pelo nosso e-mail, ou direcionar para o Ivair ou para o Edson, que eles vão direcionando para nós, então não se preocupem, a gente quer realmente criar um canal aberto entre os alunos da Unital e nós aqui da GM. Então, vocês podem ficar super à vontade para tirar qualquer dúvida, para fazer. Então, a gente realmente quer ter uma relação bastante íntima aí com vocês, para trazer cada vez mais os alunos da Unital aqui para trabalhar com a gente. Então, tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Fagner, para a Beatriz, ou está tudo tranquilo? Então, olha, eu gostaria de agradecer você, Fagner e Beatriz, pela disponibilidade, pelo tempo que vocês, estiveram conosco. Foi muito agradável, muito importante, esclareceram muito, como aí colocaram uma das melhores, entrevistas ou um bate-papo muito bacana e que eu acho que esclareceu muito para os nossos participantes, e eu queria agradecer vocês por esta apresentação, e eu fico muito feliz porque eu acho que, de você falar, mais alunos da Unital, nós tratamos os nossos alunos, a gente tenta abrir, eu abro o campo de estágio, sabe? Eu tento abrir o máximo de campo de estágio porque tem uma diversidade para eles, são vários, nós temos 40 e poucos cursos, e não é fácil. A gente sabe que muitas vezes algumas partes de estágio ficam escassas, mas vocês estão de parabéns, viu, por todos os programas que vocês têm.
e eu conheci um pouquinho mais da GM, e com certeza o trem, o trem que minha irmã tem tá adorando, viu? Esse carro, o trem que você falou que é líder de venda. E a minha Que irmã legal, comprou um Tracker. e Tracker, né? Tracker. Isso. Tracker. Então, minha irmã comprou um e está adorando o carro. Ela e meu cunhado estão, assim, muito felizes. E a minha sobrinha é tudo GM lá também, viu? A minha sobrinha fiquei mais feliz agora, hein? Então, Muito eu bom. queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade e convidar todos também, né? Se quiser visitar o site da Unital também, aqui na Feira de Oportunidades, para conhecer toda a programação nossa. E eu fiquei muito feliz e agradeço de coração a todos vocês, viu? Obrigado, Edson, mais uma vez pela oportunidade, parabéns pela feira e desejo sucesso a todos aí. Precisar contar com a gente aí, a Beatriz já compartilhou os contatos e a gente espera aí poder vê-los aí em breve trabalhando junto com a gente. Com certeza. Muito obrigada. Com certeza. Olha, já olha com carinho os que já colocaram aí o nome, já falaram. Sim. Quem abriu a câmera vai ser priorizado, viu? Não é brincadeira. Com certeza. Brincadeira, Tá bom, pessoal. então. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada, pessoal. Viu? Bom feriado. Se cuidem. Bom feriado. Fique com Deus. Tchau. Tchau.